Olá, tudo bem? Nessa semana eu gostaria de continuar falando sobre a ideia da expansão do orgasmo. Esse é um tema que eu escolhi colocar nessa sequência de vídeos para trazer uma abordagem que está muito ligada à fisiologia do corpo, né? Então nós começamos no primeiro vídeo falando sobre a expansão do orgasmo para todo o corpo e a recuperação da capacidade sensorial do corpo a partir de estímulos que a gente aplica, eu aplico nos atendimentos individuais e eu e a Premalim ensinamos nos nossos cursos, né? No segundo vídeo falando sobre a inserção da estimulação genital com a ideia de tonificação muscular e produção, consequentemente, de respostas orgásmicas mais interessantes. E nesse terceiro vídeo dessa sequência, eu quero falar sobre a ideia de que, uma vez que esse desenvolvimento tenha sido possibilitado, a gente começa a entrar numa fase do desenvolvimento orgásmico que traz uma série de novas possibilidades para a grande maioria das pessoas. E essas novas possibilidades têm a ver, por exemplo, com o aproveitamento do fato de que o corpo humano é multiorgásmico. Não só as mulheres são multiorgásmicas, isso de alguma forma já se fala muito, né, sobre os múltiplos orgasmos femininos, que uma fração das mulheres na prática consegue experimentar, mas que pelo menos já o senso comum já conhece um pouco mais sobre a existência, mas também sobre os orgasmos múltiplos masculinos, algo que é bastante desconhecido da maioria das pessoas, né? Homens e mulheres. Basicamente a ideia é que quando a gente incorpora todo o nosso corpo na experiência orgásmica e não só apenas a estrutura genital, a gente cria uma série de manifestações e possibilidades que estão relacionadas com essa ideia dos múltiplos orgasmos, né? Se um orgasmo é um acúmulo de energia que provoca um reflexo neuromuscular e, portanto, provoca uma descarga orgásmica e que diversas estruturas musculares são capazes de acumular essa energia, então a gente tem todo um corpo orgásmico. Existe uma excessiva atenção e uma excessiva preocupação, por exemplo, no caso dos homens, com relação à sustentação da ereção para assegurar que o orgasmo irá acontecer e também controlar a ejaculação para assegurar que ele vai acontecer no momento mais adequado, digamos assim, né? Isso é típico do sexo convencional. Isso é típico dessa formação que nós trazemos da nossa sexualidade, que é empobrecida, que é baseada muito mais em estranhamento do que em reconhecimento de todo o poder da sexualidade humana. No Tantra, a gente olha para isso de uma forma diferente. Controle da ejaculação é algo que não só traz angústia e ansiedade para o homem e, consequentemente, para as parceiras, mas controle da ejaculação tira a conexão do corpo e leva essa conexão para a mente. Porque o controle se dá a partir de estratégias mentais, de supressão das sensações, de contração de músculos do corpo para inibir a descarga orgástica ou inibir a sensação, chegando ao extremo de muitas vezes o uso de medicamentos para de alguma forma retardar ou criar alguma condição que seja pseudo-favorável para a resposta sexual. O Tantra olha para isso tudo de uma forma muito diferente. A gente olha para o corpo. Quais são as possibilidades que o corpo nos oferece? Então, falando de controle de ejaculação, quando você desgenitaliza o orgasmo e quando você soma a isso tonificação das estruturas musculares, e notadamente no pênis, falando do orgasmo masculino, o que acontece é a possibilidade de que o homem comece a experimentar o fenômeno dos orgasmos secos ou orgasmos não ejaculatórios.
nós sabemos que o homem ele é capaz de ter poucos orgasmos ejaculatórios numa mesma relação, ou numa mesma atividade sexual. Para muitos homens, inclusive, apenas um orgasmo ejaculatório. Porque o orgasmo ejaculatório masculino, ele representa uma descarga de energia, notadamente para fora, uma descarga externa de energia. E é difícil sustentar o prazer das estimulações, ou a penetração, etc., depois do orgasmo ejaculatório. O orgasmo seco não depende. Enfim, ele não traz essa sensação de esgotamento. Então, o orgasmo seco ele traz a resposta orgásmica sem a perda de energia externa. A energia permanece dentro do corpo. É muito bonito ver nos grupos que nós conduzimos como que alguns homens conseguem experimentar os orgasmos secos, ou às vezes um orgasmo seco que seja, logo na primeira experiência de lingam massagem com a sua parceira, conduzindo a experiência. E os depoimentos mostram que muitas vezes ele tem a sensação que ele ejaculou. E ele até abre os olhos para ver, poxa, eu ejaculei. Ou pergunta para o parceiro, eu ejaculei. E muitas vezes não ejaculou, ele teve um orgasmo seco. Isso abre todo um conjunto de possibilidades, que somado ao fato de que orgasmos secos não ejaculatórios também acontecem com o pênis flácido ou não ereto, não plenamente ereto, essa soma de fatores, né, o prazer sem a consequente ejaculação, sem a necessidade da ejaculação, e a possibilidade de sentir o prazer sem a ereção, traz todo um novo conjunto de possibilidades para o orgasmo masculino. Os homens possuem a capacidade de experimentar múltiplos orgasmos, mas para isso é necessário haver esse desenvolvimento da resposta corporal. Por isso eu fiz o vídeo em sequência, para que seja possível perceber que é um passo a passo, é um desenvolvimento que vai acontecendo gradualmente. Não existe passe de mágica. Mesma coisa com relação ao orgasmo feminino. As mulheres são dotadas do potencial de vivenciar orgasmos múltiplos, mas mais da metade das mulheres não tem conseguido nem o orgasmo simples, o orgasmo único. Então, poxa, existe um potencial, mas que não é realizado na prática. E não é realizado por uma série de aspectos emocionais, e a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, e aspectos fisiológicos, que é disso que a gente está tratando nessa sequência de vídeos. Tonificação das estruturas corporais, notadamente a estrutura clitoriana, é um dos elementos que falta para que as mulheres possam acessar a sua real capacidade orgásmica. Porque a grande maioria das mulheres possuem clitóris hipotônico. Nos nossos atendimentos terapêuticos, a gente presencia isso cotidianamente. As mulheres possuem clitóris hipotônico. As estimulações dentro do trabalho que nós fazemos no Centro Metamorfose, usando o nosso método de trabalho e que a gente ensina nos nossos cursos, são estimulações que ajudam no processo de tonificação da estrutura clitoriana, para que seja possível às mulheres sustentarem níveis mais altos de energia e romper as barreiras que separam muitas delas da resposta orgásmica. E mesmo para aquelas que são plenamente orgásmicas e capazes de experimentar normalmente os orgasmos, talvez a lacuna seja onde estão os múltiplos orgasmos, despertando o corpo, despertando a bioeletricidade, despertando os caminhos que nos levam à experiência orgásmica de corpo inteiro, associada com a tonificação das estruturas musculares e com a estimulação de glândulas específicas. Uma das glândulas, por exemplo, que a gente insere em determinada fase do desenvolvimento do orgasmo feminino, que é a estimulação da glândula de Grafenberg, conhecida como ponto G. O ponto G ele traz uma nova qualidade para a experiência, uma nova potência para a experiência orgásmica feminina.
A combinação desses elementos todos, num processo de desenvolvimento, leva à experimentação desses estados expandidos de resposta orgásmica. Essa é a construção que esse nosso trabalho pode proporcionar a você dentro de um processo de desenvolvimento. Eu vou falar em próximos vídeos sobre os desdobramentos emocionais e até no aspecto espiritual. E depois eu e a Primali vamos falar muito sobre as questões ligadas aos relacionamentos derivadas a partir dessa ideia contida nessa sequência de vídeos da expansão do orgasmo. Então, acompanhe a gente nas redes sociais e no nosso site, shantideva.com.br. É isso. Um grande abraço.